Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o dia do meu aniversário. Pois é, 5 de julho tá saindo o episódio. Mas esse é o Membro Pod, na verdade. Seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Sempre que a gente tem uma datinha comemorativa, eu lanço um dos nossos vídeos anteriores. Os primeiros vídeos que eu tinha feito lá anos atrás. Vou lançar um aí pra vocês. Vou lançar um pra vocês aí esse próximo domingo. Aniversário é meu, mas o presente é de vocês. Willard Richards é um nomezinho aqui bem interessante do nosso passado da igreja. Ele nasceu em 1804, aí, um aninho mais velho que Joseph, e faleceu em 1854. Cedo, hein? Não tinha nem completado 50 anos, morreu com 49 anos. Estamos dando uma olhadinha aqui na Wikipédia por enquanto. Está mostrando que ele entrou para o quórum dos 12 apóstolos em abril de 1840. Mesma época aí do carinha anterior, né? O John C. Bennett. Era uma leva aí de 10 anos depois que a igreja foi fundada. Foi do quórum dos 12 até 1847, 7 anos. Até ele virar então um segundo conselheiro na primeira presidência. Então olha aí, ó, trabalhando na primeira presidência com Joseph Smith. Não, porque Joseph já tinha morrido, ó, tem que prestar atenção na história. Ele foi chamado segundo conselheiro em 1847, então já era na época de Brigham Young, bem naquela época que Brigham estava fazendo a travessia para o oeste. Quem era o conselheiro antes dele? Era William Law. William Law saiu, né? Então o conselheiro depois dele foi o Jedediah M. Grant, já ouvi falar bastante desse nome também. Quem foi? Willard Richards. Nasceu em Massachusetts, teve 11 irmãos. Nosso pequeno Willard teve um acidentezinho aí quando ele tinha 4 anos de idade, em que ele machucou a cabeça. Então ele teve, né, durante a vida dele alguns problemas de tremor e paralisia em algumas partes. Na infância dele ele gostava de questionar bastante, fazia várias perguntas e estava lendo constantemente. Por conta dele ser bem argumentativo na infância, ele foi proibido de participar nas reuniões de uma igreja, não cita aqui qual, mas vamos ver aqui, um pastor estava morando na residência dos pais dele por um tempo, por uns 6 meses, e como esse Willard questionava tudo, queria entender tudo e saber tudo, o cara não permitiu que ele frequentasse a igreja. Ué, que coisa! Bom, como ele não tinha muita capacidade física por conta desse acidente que ele teve, ele focou mais a atenção da vida dele na parte educacional. Então, né, ele aprendeu, buscou conhecimento, estudou, virou professor aos 16 anos de idade, ensinou, né, na escola de Chayton, New York, também numa outra escola, Lanesboro, em Massachusetts. Em 1823, ele se mudou para Nova York, se especializou em física e ciência, e aos 27 anos de idade ele virou um professor itinerante. É um professor que viaja, ele vai indo de casa em casa, de lugar em lugar para poder ensinar, viajando através da Nova Inglaterra, que era, no caso, dos Estados Unidos na época. Algo tocou profundamente o nosso Willard e foi a morte da irmã dele, a Susan. Ele estava com 30 anos na época, então ele decidiu virar um médico também, né? Aprender a medicina. Estudou, se formou e começou a atuar na medicina também.
2 aninhos depois aí, então em 1836, o Willard Richards conheceu o Livro de Mormon. Quem apresentou o Livro de Mormon para ele foram os primos dele. Quem eram os primos dele? Joseph e Brigham Young. Então já sabemos, a gente já tinha visto isso anteriormente, na verdade, acho que foi no episódio de Carthage, do martírio de Joseph Smith. Se eu não me engano, ele estava lá na cela junto com eles, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso então mais pra frente. O priminho de Brigham Young. Ele diz aqui, Richards leu o Livro de Mormon 2 vezes em 10 dias. E rapidamente estava pronto para se mudar para Kirtland, Ohio, onde a igreja estava estabelecida. Cara, não duvido, eu li o Livro de Mormon em 3 dias, mas era aquilo, cara, acorda cedo, não faz mais nada além de ler o Livro de Mormon. Ele foi batizado aí nesse mesmo ano, então 31 de dezembro, olha, último diazinho do ano de 1836, foi batizado pelo primo Brigham Young. 3 meses depois aí de batismo, ele já estava servindo a missão, aí no Nordeste dos Estados Unidos, e logo que ele terminou essa missão, já foi estendida para uma nova missão agora na Inglaterra. Essa missão na Inglaterra já foi um pouquinho mais longa, ela teve 4 anos de duração. E ele estava entre os primeiros missionários a vir para a Inglaterra para ensinar sobre a Igreja Sud. E como de praxe, ele também estava ajudando nas publicações do Millennial Star. Inclusive até porque ele tinha um alto grau de conhecimento, né? A educação dele era diferenciada. Aqui está dizendo também que ele estava sempre trocando ideia com o Heber C. Kimball. E olha só que interessante, o Willard Richards foi um dos pioneiros a estabelecer a igreja em Manchester. Olha aqui a cidade onde eu tô. Ele virou conselheiro na missão Europa. Tá certo. Na época, presidente na época era Joseph Fielding Smith. Não, tô falando besteira, é só Joseph Fielding, não é o mesmo de Joseph Fielding Smith. Aqui, nosso Richards, ele casou com a Janetta Richards em setembro de 1838, ele estava na missão ainda, olha que legal, eu não podia casar no meio da minha missão. Pelo jeito o nosso Willard gostava da poligamia, pois ele era bem próximo de Joseph, ele achou interessante a prática da poligamia e atuou dentro dela, né? Ele se casou várias vezes, parece que ele teve 14 esposas? Pois casou com uma menina de 16 anos, depois casou com uma menina de 14 anos, que aliás, as duas eram irmãs. E quem oficiou esse casamento foi o próprio Joseph Smith. Aqui tá dizendo, ele casou com um total de 11 esposas. No cabeçalho da Wikipedia tá dizendo 14, então a gente já vê, a gente sabe, né, a gente já sabe que a Wikipedia, assim, é uma fonte de informação sim, mas a gente sempre tem que tomar cuidado, na verdade com qualquer fonte. A gente nunca sabe, né, quem alimentou essas informações, é sempre bom estar dando uma conferida, mas a Wikipedia de qualquer forma dá uma base aí pra gente entender as coisas. Em 1840 ele se tornou apóstolo, em 1841 ele se mudou para Nauvoo para ficar junto com todo mundo. Foi membro do conselho da cidade de 1841 a 43, também foi membro da loja maçônica. Ele se tornou aí o secretário especial de Joseph Smith em dezembro de 1841. Então, muitos dos registros que a gente tem hoje foram feitos por ele. Que, aliás, ele foi chamado também como o historiador e registrador da igreja. Então, ele basicamente registrava todas as atividades de Joseph Smith. Pois a gente tem bastante informação por conta desses registros que ele fez. E olha só, a gente tem números. Ele escreveu um total de 1884 páginas de história sobre Joseph Smith. E foi uma das bases mais importantes de informação que o B.H. Roberts coletou para escrever aquele livro, né, The History of the Church. Em 1842 ele fez mais uma missão. Em 1844 ele foi chamado para ser o registrador dentro do Conselho dos 50. Também em maio de 1842 ele foi entre os 9 homens que Joseph Smith apresentou às investiduras do templo. Pois lembra? Aí, 1842, Joseph tinha acabado de conhecer a maçonaria
começou a elaborar as investiduras do templo, e quando ele apresentou isso, eram 9 homens que receberam essa informação. Willard Richards estava entre eles. Em junho de 1844, Willard Richards fazia parte, então, dos 4 homens presos ali na prisão de Carthage. Tava Joseph Smith, Hiram Smith, John Taylor e o Willard Richards. Então, na época em que Joseph foi preso, já sabemos que o Willard era um dos principais nomes dentro da igreja, senão ele não estaria ali preso junto. Ainda sobre essa prisão aí na cadeia de Carthage, Joseph, teoricamente, supostamente, fez uma revelação aí pro Willard Richards. Na revelação, vamos ver aqui, foi o Richards que escreveu, né? Ele disse que Joseph falou para ele, olha, o tempo virá em que balas irão voar ao seu redor e você verá seus amigos caírem à direita e caírem à esquerda, mas você não terá nenhum buraco em sua roupa, em sua vestimenta, em seu garment. Essa declaração que Joseph fez para ele foi publicada no Times and Seasons. Agora, foi exatamente isso que aconteceu, né? Joseph e Hiram caíram, foram mortos. O John Taylor também levou 4 tiros, também estava caído, né? Machucado. E o Willard Richards foi o único que não levou nenhum tiro, saiu de lá ok. Cara, se essa revelação que Joseph fez foi publicada pelo Willard Richards antes disso acontecer, eu posso levar em consideração, mas assim, eu acredito que tem grande chance disso ter sido informado depois. Aí informar depois a gente levanta algumas dúvidas. Tentei dar uma olhadinha aqui qual é a fonte que a Wikipédia conseguiu essa informação dessa revelação aí de Joseph. Tá dizendo aqui Documentary History of the Church, Deseret Book Company, página 619. Bom, tem um link, tentei abrir, ele não abre, né? Tá dizendo que BYU Studies, volume 6, capítulo 34, não pode ser encontrado, então, né, a gente não consegue confirmar essa informação. Eu vou considerar como se foi registrado esse episódio, aí, essa revelação de Joseph, posteriormente, até que me prove o contrário, né? Willard Richards então saiu junto com o primo dele, Brigham Young, e outros elders da igreja de Nauvoo, ali em fevereiro de 1846, para Winter Quarters. Lembra? Eles estavam ali tentando pensar para onde é que eles iam. Então, antes de ir para Utah, eles pararam ali em Winter Quarters e se reuniram com a galera para decidir. O Willard Richards estava aí no meio. E ele estava ali com aquele primeiríssimo grupo que saiu em direção ao Vale do Lago Salgado, chegando lá, né, em julho de 1847. E ele também voltou para Winter Quarters para poder buscar o resto dos Mormons, né? Já encontramos um lugar, a gente está indo para Utah. Então ele ajudou na travessia desse próximo grupo de 1848. Nesse tempo ele foi chamado como conselheiro na primeira presidência, então em dezembro de 1847. E como ele era inteligente, né, um cara estudado, ele ajudou no desenvolvimento do Deseret News e foi o primeiro editor-chefe do Deseret News. Morreu cedo, né, nosso queridão, morreu ali em 1854, 49 anos de idade, e ele foi descrito como uma pessoa calma e de mente tranquila. Vamos dar uma olhadinha ao que a gente encontra aqui no Investigações Sud. Na época em que Joseph e Hiram foram mortos ali em Carthage, quem estava registrando tudo era o Willard Richards, né? Então, está dizendo aqui, nessa altura o Willard Richards era o único com autorização para entrar e sair da prisão. Ele, por exemplo, né, ele trouxe a notícia para Joseph de que o carinha tinha traído eles, né? O Ford tinha quebrado a promessa, estava se dirigindo a Nauvoo sem ele. Aí, segundo os registros de Willard Richards, Joseph Smith percebeu que estava sendo encurralado, que não tinha muito o que fazer, que ele já estava esperando tempo demais para tomar uma decisão. Então aqui ele diz, apressadamente, Joseph rabiscou uma ordem para Jonathan Dunham trazer a legião, que era o exército dele, né? Forçar a entrada na prisão e salvá-lo a todo custo. Segundos depois, 2 mensageiros transportando essa ordem e a carta para Emma estavam a caminho num galope frenético, fazendo uma viagem de 24 quilômetros até Nauvoo.
Aqui, ó, tá dizendo, ó, os amigos, né, os membros da igreja, os amigos de Joseph, estavam sendo forçados a sair da prisão sob ameaças de baionetas. Então, pelo jeito, pelo que eu tô vendo aqui, era só Joseph e Hiram que estavam presos. Tá dizendo ali, ó, só Willard Richards e John Taylor que continuaram na prisão. Então pelo jeito acho que eles não estavam presos, eles estavam ali meio que, né, fazendo companhia, visitando. Cerca de 5 horas da tarde, quando o guarda sugeriu que estariam mais seguros na cela, o guarda falou, eu acho que vocês vão estar mais seguros aí dentro da cadeia, né? Joseph já deve ter visto aí o que estava por vir. Joseph virou para o seu funcionário de face rosada e séria, que era no caso o Willard Richards, e disse, se formos para a cela, vais conosco? E o Richards respondeu, irmão Joseph, não me pediste para atravessar o rio contigo? Não me pediste para vir para Carthage? Não me pediste para vir para a prisão contigo? E pensas que te abandonaria agora? Mas direi-te o que farei. Se fores condenado à forca por traição, eu serei enforcado em teu lugar e tu poderás ir em liberdade. Que lindo. Temos que escolher muito bem, né, muito bem as pessoas em que a gente deposita nossa confiança e lealdade, né? Mas era parceiro pelo jeito. Foi ele próprio que escreveu sobre ele próprio, então, né, a gente tem que considerar isso também. Joseph sorriu para ele com ternura. Não podes fazer isto. E ele disse, é o que vou fazer. E todos sabiam que ele falava com toda a seriedade. E aborrecidos, com um espírito pesado, os prisioneiros, por fim, pediram algum vinho e todos, exceto Hiram, beberam um pouco. Quando Willard Richards passou a garrafa ao guarda, este começou a descer as escadas. Neste momento, ouviu-se um barulho na porta exterior, seguido de gritos para se renderem e o som de tiros. Não era a legião de Nauvoo galopando para salvação dramática. Por alguma razão nunca divulgada, Jonathan Dunham tinha metido no bolso a ordem e negligenciou agir de acordo com ela, e nenhum outro homem de Nauvoo tinha conhecimento do perigo que o seu profeta corria. O Jonathan nem chegou a levar informação. Eram os homens da milícia de Warsaw. Joseph tinha uma pistola de 6 tiros e Hiram tinha uma pistola de cano único, que foram secretamente introduzidas na prisão por amigos no dia anterior. Os outros 2 homens, né, que no caso era quem? John Taylor e Willard Richards, não tinham nada para se defender, exceto 2 bengalas. Todos os 4 seguraram a porta, mas eles recuaram quando a primeira bala atravessou a porta. Quando a bala foi aberta à força, 3 dos prisioneiros saltaram agilmente para a esquerda, mas Hiram foi apanhado pelo fogo de uma dúzia de armas que estavam maldosamente apontadas em direção à porta. A primeira bala acertou-lhe o nariz e ele tropeçou para trás gritando, sou um homem morto. Mas 3 balas vindas da porta acertaram-lhe e uma 4ª bala vindo da janela estilhaçou-lhe o lado esquerdo. Tem bastante informação aqui. A gente não tinha visto isso aqui no nosso episódio sobre o martírio de Joseph. Bom, Joseph, depois que viu o irmão dele levar uns tiros, ele deu 6 tiros, 3 acertaram, 3 não. Um dos que acertaram foi no braço de um cara que saiu, desceu a escada e depois falaram, está ferido? E o cara respondeu, sim, meu braço está todo feito em pedaços pelo velho Joseph. Mas não me importo, vinguei-me, abati Hiram. Isso é tudo registro feito pelo Willard Richards. Uma chuva de balas estava agora a inundar o quarto. John Taylor foi atingido 5 vezes, mas a única bala que o poderia ter morto acertou no seu relógio, que estava no bolso do colete, e fez ricochete sem o ferir. Willard Richards, que era tão alto como Joseph Smith, escapou miraculosamente de ser atingido, exceto por uma bala que arranhou ligeiramente a sua garganta e o lóbulo da orelha, embora ele estivesse perto da porta, batendo em vão nas armas com sua bengala. A maior parte das balas estavam batendo inofensivamente contra o teto, enquanto os homens no corredor que não tinham sido atingidos disparavam e tentavam fixar o alvo em Joseph.
Quando a pistola esvaziou, Joseph atirou-a no chão, gritando: defendam-se o melhor que puderem, e correu para a janela. Eita, cara, a gente não tinha visto essa informação aqui. Aí Joseph olhou pela janela, viu que tinha um monte de gente armado lá fora, com a cara pintada. É dito por alguns que viram ele fazer o sinal maçônico de aflição e gritou: não há ajuda para o filho da viúva. Depois uma bala que veio da porta apanhou ele pelas costas, né, e ele inclinou-se lentamente para fora da janela, as suas mãos ainda agarrando no parapeito a partir do qual se tinha estado a preparar para saltar. Ah, então ele estava querendo pular mesmo pela janela. Pediu para os amigos: ó, se cuida aí, ia pular pela janela. Durante um instante ele segurou-se ao parapeito da janela, balançando-se, enquanto o coronel que comandava a milícia gritava: abatam-no, maldito seja, abatam o velho maldito. Ô louco, cara, calma, o Joseph estava quase com a minha idade. Como assim, velho maldito? Tava novão ainda. Ah, aqui ó, então é isso, ó. Ele tinha tentado ainda se segurar no parapeito da janela. Acabou que ninguém disparou mais, né? Já viu que ele já tinha sido abatido ali. Um carinha que estava ali bem próximo, era o William Daniels, viu Joseph pendurado dizer: ó Senhor, meu Deus, e caiu no chão. Joseph caiu no chão com o ombro direito e as costas, e depois rolou com o rosto para o chão. Teve um dos caras da milícia que agarrou Joseph, arrastou ele, levou até o parapeito do poço que estava no pátio. Então diz aqui que Joseph ainda se mexeu um pouco e abriu os olhos. O coronel pediu para que 4 dos homens atirassem contra Joseph, e quando ele levou os tiros ele caiu para frente com o rosto no chão. Eu tô tentando pular aqui, pessoal, tá? Tem muita coisa, muita romantização do momento, obviamente, né? Era um momento triste e provavelmente registrado, né, pelo Willard Richards, então com bastante emoção, né? Por exemplo, ele falava dos olhos de Joseph quando ele tava levando o tiro. Cara, onde é que tava o Willard Richards? Conseguiu ver tudo isso? Aí tá falando aqui, né, tipo, depois que Joseph morreu, levou os tiros e caiu com o rosto no chão, ainda teve um cara que pegou uma faca e ia tentar tirar a cabeça de Joseph. Nesse momento, olha aqui, ó, vamos ver, ó, a romantização. Nesse momento, as nuvens tempestuosas afastaram-se e o sol de junho que estava a pôr brilhou em cheio sobre a cena. Parecia que um pilar de luz tinha descido do céu e ficado entre o profeta morto e seus assassinos. O braço do homem que segurava a faca caiu impotente. Os mosquetes, né, as armas dos 4 que tinham disparado, caíram ao chão. E todos eles ficaram imobilizados como estátuas de mármore, não tendo poder para mexer um único membro dos seus corpos. Se eu acreditasse que Joseph Smith era um profeta mesmo de Deus, provavelmente essa história faria bastante sentido. Mas a gente vê que tem bastante romantização desse momento. Dá pra gente tentar pegar alguma informação histórica sim, mas tem que tomar só cuidado com algumas coisas que são um pouco fantasiosas. O corpo do profeta ficou abandonado durante algum tempo até que Willard Richards se aventurou a trazê-lo de volta para dentro da prisão e deitá-lo ao lado do corpo do irmão. Bom, acho que a gente conseguiu entender mais ou menos qual era o trabalho de Willard Richards com todos esses registros que ele fez, né, toda a contribuição histórica que ele fez. É um membro da igreja, ele não acredito que ele se afastou, pelo jeito não foi registrado nada de ele se afastar da igreja, né, como a gente viu dos outros personagens históricos que a gente citou. Mas, né, Willard Richards não deixa de ser uma pessoa importante aí para a história da igreja. A gente vai ficando por aqui com esse episódio. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se não está inscrito, se inscreve no canal. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.